2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, posteriormente, capítulo 3, versículos 14 e 15. Em reverência à palavra de Deus, eu peço que estejam em pé para fazer a leitura. A palavra de Deus fala, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Capítulo 3, versos 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, abrindo nosso entendimento para a compreensão de sua palavra. Amém? E nós vivemos num contexto em que uma massa é influenciada. Por outro lado, também é um contexto que se levanta muitos influenciadores. Especificamente, os chamados influencers digitais. Esses que utilizam as redes sociais para exercerem influências nos seus seguidores na forma de pensar e agir, através das suas opiniões, recomendações e estilo de vida. Contudo, o ser influenciador não é algo novo. Geralmente, nós somos influenciadores de alguma forma, quer seja positivamente ou negativamente. Mas quando se fala de um membro de uma família, como um pai, uma mãe, um avô, uma avó, esses têm a obrigação de exercer influência positiva sobre os demais membros da família, em especial filhos e netos. E assim foi com duas mulheres, Loide, uma avó, e Eunice, uma mãe. Essas duas mulheres influenciaram, foram as grandes influenciadoras na vida de um jovem chamado Timóteo. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo versículo 5 que nós lemos inicialmente, que diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e que estou certo que também habita em ti. Aqui nós vemos a influência de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira, de uma fé genuína. O apóstolo Paulo, ele faz referência à fé de Timóteo, que era herança de sua avó e de sua mãe. E ele diz: olha, essa fé que não é fingida, essa fé não fingida, que habitou primeiramente na tua avó e na tua mãe, ele fala no final do versículo: estou certo que também habita em ti. O termo certo, lá no texto, quer dizer ter total confiança, ter plena certeza. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, essa fé que habitou primeiramente na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, eu tenho total confiança, plena certeza que também habita em ti. Timóteo, ele tinha uma fé autêntica, sem fingimento, uma fé sincera, que era expressa na sua maneira de viver, no seu estilo de vida. Não era uma fé teórica, retórica, marqueteira, performática. Era uma fé que não se baseava também nas circunstâncias, quando elas eram desfavoráveis, mas era uma fé que estava firmada, arraigada, enraizada, fincada, presa em Cristo Jesus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele faz
firme, sincera, não fingida, arraigada, enraizada na pessoa de Cristo. E isso foi influência de sua mãe e de sua avó. Quantas pessoas, né? Quantas vezes assim, quantas pessoas de repente você pode conhecer que por ser assolado, por ser cometido por uma enfermidade, desanima. Até desistem da caminhada, desistem da fé. Pessoas às vezes dentro da igreja que por conta de uma dificuldade com a saúde, vivem desanimados e não aceitam aquela condição. Mas a influência da sua mãe foi tal que, mesmo no contexto adverso contrário, sua influência foi marcante, foi predominante. E é esta fé verdadeira que nós precisamos viver e passar para os nossos. Uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis, uma fé que não depende que as coisas estejam bem para que a gente continue. Em Atos 16, versículo 1, fala que o apóstolo Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, duas cidades, né? E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, Eunice, que era crente, convertida, mas de pai grego. Eunice, a mãe de Timóteo, ela foi a maior influência na vida do filho. A conduta ética, moral, religiosa de Timóteo tem raízes na fé de Eunice, de sua mãe e também de sua avó. Fé que ele herdou dessas mulheres, sendo que a Bíblia não faz menção à conversão do seu pai, que era grego, não faz menção da conversão dele nem ao judaísmo, nem ao cristianismo. Então era uma fé que ele tinha herdado de sua mãe e de sua avó. E Eunice, ela se dedicou a ensinar a Timóteo desde criança as Sagradas Escrituras. Desde criança. Eunice, como judia e convertida e crente, ensinou acerca da fé judaica, fé essa que preparou o coração, o entendimento de Timóteo para a fé cristã. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, que nós lemos inicialmente também nos versículos 14 e 15, nos mostra que essa era uma instrução, foi uma instrução desde a infância. Fala, quanto a você, porém, falando com Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eunice influenciou desde a infância do seu filho. Ela não esperou ele crescer, ficar um adolescente ou um jovem. Foi desde a infância, ensinando, instruindo, dando o exemplo e sendo o exemplo. É nítido que Eunice e Lloyd também, né, a sua avó, pôs em prática a palavra de Deus lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que diz: instrui a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Meus irmãos, essa passagem aqui traz muitos ensinamentos para a gente. Não basta apontar o caminho. A Bíblia não diz para ensinarmos, para instruirmos o caminho, mas diz para instruirmos, para ensinarmos no caminho. Existe uma diferença. Ensinar o caminho é apontar a direção e dizer, vai por ali. Agora, ensinar no caminho é dizer, venha comigo, vamos juntos. E à medida que andarmos, que caminharmos lado a lado, eu vou ensinando, com palavras e com o meu exemplo. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos do 5
e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A gente aprende aqui, com esse texto de Deuteronômio, primeira coisa, amar o nosso Deus, amar a Deus, mas é com sentimento, com entendimento e com força. É um amor intenso, que envolve sentimento, entendimento e força. Quando eu amo a Deus dessa forma, eu amo também a sua palavra, consequentemente, eu amo também a sua palavra. E a palavra de Deus, ela deve ser ensinada para as nossas crianças, assim como esse amor também deve ser repassado para elas. A palavra de Deus deve ser ensinada para as nossas crianças. No versículo 7 de Deuteronômio fala, em todo lugar, em todo tempo. Porque assim, em casa, na rua, ao acordar e ao dormir. Em todo lugar, em todo tempo. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos preencher nosso coração de amor, de temor para com Deus e para com a sua palavra. E repassar esse amor, esse temor para os nossos filhos e para os nossos netos. O trabalho de educar no lar tem um expediente extenso. É longo, é um expediente extenso. O dever dos pais, e não é só das mães, é dos pais, em educar e instruir enquanto trabalha em casa, enquanto come, enquanto descansa, enquanto recebe visitas, enquanto se diverte, enquanto conversa. Precisamos educar e instruir acerca da palavra de Deus nessas atividades constantes do cotidiano. O centro da nossa fé, da nossa religião, está no coração, é bem verdade, mas deve ir além. Tem de entrar em circulação nas atividades cotidianas da vida, inclusive dentro de casa, principalmente dentro de casa. Irmãs, mães, avós, irmãos, que sejamos os influenciadores das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Não deixem mães, não deixem avós, não deixem pais, avós, que os influencers digitais exerçam uma influência, na maioria das vezes, se não na totalidade, danosa, perigosa, destrutiva, que afasta as crianças, os adolescentes, os jovens, do amor e temor a Deus e a sua palavra. Homens e mulheres que se prestam ao desserviço de alienar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Não entregue seus filhos e netos a um influencer digital. Seja você o influenciador na real. Porém, às vezes, não é uma pessoa que está exercendo uma influência direta sobre os nossos filhos e os nossos netos. Mas, às vezes, são jogos, músicas, propagandas. Também, às vezes, tem-se a falsa ilusão de que a criança, o adolescente, o jovem, eles estão seguros por estarem quietos dentro de casa. Às vezes é uma falsa ilusão. Contudo, é uma ilusão. Se é ilusão, já é falso. Contudo, se estiver diante de um aparelho eletrônico, eu costumo dizer que às vezes está correndo mais risco do que aquele que está na rua.
sejam influenciados pelo sistema que mina a sanidade mental, que mina a interação pessoal e a harmonia familiar. Seja você o grande influenciador, com bons exemplos, demonstrando amor, atenção, dedicação. Meus irmãos, isso não é fácil não. Isso exige tempo, isso exige trabalho, isso exige esforço. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque os resultados são positivos. Se a gente arregaçar as mangas, se a gente se doar, se a gente se dedicar a essa missão, os resultados são positivos. Não desista dos seus, não desista das suas crianças, não desista dos seus adolescentes, não desista dos seus jovens, porque eles são alvos deste sistema mundano, deste sistema maligno que quer destruí-los. Sua família pode ser melhor se dela você for o influenciador maior. Amém? Amém. Que o Senhor Deus nos ajude. Não vivemos num contexto fácil, é um contexto difícil. Na verdade, nunca foi fácil para o cristão viver. Mas hoje a gente vive diante de um bombardeio que nos cerca. E que esse sistema não está brincando. Ele quer destruir as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E se a gente ficar assistindo de braços cruzados, ficaremos sem eles. E que tenhamos os nossos filhos para o nosso Deus. Amém? Precisamos fazer